A nossa aula hoje vai ser sobre a ocupação do ambiente terrestre ainda, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o aparecimento e surgimento das asas, que são estruturas, evolutivamente falando, muito importantes para os seres vivos, tá bom? Então, vamos lá. Para relembrar aí, nós vimos semana passada sobre o grupo das pteridófitas. As pteridófitas são as plantas vasculares, aquelas que já têm vasos condutores, e por elas apresentarem esses vasos condutores, elas têm um porte maior do que as briófitas. Então, de grupos de plantas, nós já vimos as briófitas, que são os musgos, as hepáticas, e agora nós vimos semana passada as pteridófitas. Essas pteridófitas, elas formaram grandes florestas, só que pensa assim, as briófitas, elas tinham um porte muito menor. As pteridófitas, agora, elas têm um porte muito maior. E pensando como um inseto, pensa como esse inseto vai alcançar as folhas dessas árvores que estão lá em cima. Então, eles tinham muita dificuldade na hora de se alimentar das folhas, porque agora essas árvores tinham um porte maior. Então, foi aí que surgiu a capacidade de voar. A capacidade de voar apareceu nos grupos dos insetos, e esses insetos conseguiam então se deslocar até a copa dessas árvores e conseguir se alimentar dessas folhas, tá? Além disso, eles tinham uma capacidade para explorar novos ambientes e também fugir aí de predadores. Então, eu deixei a foto para vocês de como eram essas florestas. Bom, vamos pensar um pouquinho nesse cenário, né? A gente tinha essas árvores enormes, apareceram grupos de insetos com asas, e neste mesmo período, eu deixei essa foto aí para vocês, que inclusive é da apostila, mostra também o surgimento dos anfíbios primitivos, os primeiros tetrápodes, animais com 4 patas. Então, esse organismo que está saindo aí, ocupando o ambiente terrestre, ele é o ancestral dos anfíbios, que é um grupo que a gente vai ver mais para frente ainda, mas surgiu nessa mesma época, mais ou menos 400 milhões de anos atrás. Bom, os insetos, né? O foco aqui da nossa aula são os insetos. O grupo dos insetos é o grupo mais numeroso que tem dentre os artrópodes, então, em diversidade, quantidade de espécies, e provavelmente é o grupo que, quando eu falo de artrópode, vocês vão lembrar de insetos. Inclui aí gafanhoto, borboleta, formiga, barata, libélula, besouro, tá? E esses organismos podem viver em ambientes muito variados, tá? Inclusive, tem fases, às vezes o organismo ele é terrestre, mas ele tem uma fase aquática, uma fase larval que ela é aquática. Quais são as características dos insetos, no geral? Eles têm um par de antenas, que a gente consegue observar que são estruturas sensoriais, né? E 3 pares de pernas, ou seja, 6 pernas. Nós vimos que o grupo dos aracnídeos, eles têm 8 pernas. Aqui, nos insetos, eles vão apresentar 6 pernas, né? Além disso, o corpo dele pode ser dividido em 3 regiões, cabeça, tórax e abdômen, que é o que eu coloquei para vocês no desenho, né? Uma abelha dividido aí. Então, a cabeça é onde nós temos estruturas sensoriais, o tórax normalmente vai ser onde vai estar inserida essa asa, que pode ser também mais fino, e o abdômen, né? A região final aí do corpo. Bom, professora, todos os insetos têm asa? Desculpa, alguns insetos não têm asa. Por exemplo, nós temos aí as traças, né, as pulgas e os piolhos. São insetos que não possuem asa. E então nem todos os insetos vão ter asa, mas a maioria, em sua totalidade, tem asa, ou pelo menos em uma das fases tem asa, tá? Pelo menos para a reprodução apresentam asa. Bom, deixei para vocês a foto da libélula, acho que vocês já conhecem, né? Há mais ou menos 300 milhões de anos atrás apareceram os insetos com asas, e aqui nós temos a característica também de insetos gigantescos. Então, assim, uma libélula, um ancestral de uma libélula atual, ela podia chegar a ter 70 centímetros de envergadura. O que é isso? Se você medir de uma asa, a ponta de uma asa até a ponta da outra asa, mais ou menos 70 centímetros. Então, eram seres vivos enormes, tá? Para um invertebrado. Aí, se a gente for pegar insetos atuais comparados, eram enormes. Por quê? Porque eles não tinham predador, tinham disponibilidade de alimento e eles puderam crescer. Bom, a libélula, falando agora de algumas características dela, né, atualmente, ela é considerada um predador, se alimenta aí de moscas, outros insetinhos menores, borboletas, tá?
e elas têm algumas adaptações. Por exemplo, os olhos dela são grandes para ela poder voar e conseguir enxergar, né, na sua totalidade. Ela apresenta as 6 pernas que formam como se fosse uma cestinha, porque enquanto ela está voando, ela pode capturar. Então, ela pega essas presas, né, através dessa cestinha que ela monta. Então, o ataque aéreo de uma libélula é bem certeiro. Por isso que elas são predadores natos. E nós temos alguns insetos que vivem em sociedade, que nós chamamos de insetos sociais, né? Nós temos aí como exemplo vespas, formigas, abelhas. E o que é viver em sociedade? Dentro de uma sociedade, os insetos podem apresentar funções diferentes dentro de um grupo. Então, nós temos o que a gente chama de castas, tá? Então, por exemplo, aí a formiga. Nós temos formigas que possuem várias funções. As abelhas, né? As abelhas também, elas podem desempenhar várias funções. Então, quando você tem funções distintas e elas vivem todas juntas, né? E cada uma delas tem uma morfologia, um corpo, estruturas diferentes para desempenhar essa função, a gente fala que esses insetos vivem em sociedade. Então, nós temos uma diferença entre colônia e sociedade. Normalmente, na colônia, nós não temos essa divisão de tarefas. São vários indivíduos que vivem juntos, mas você não tem essa divisão. Todos podem desempenhar todas as funções. Diferente aqui da sociedade. Também na colônia você não vê tanta diferença morfológica entre os indivíduos. Nós temos as abelhas, né? Numa colmeia de abelha, você pode ter aí de centenas a milhares de abelhas e elas vivem em sociedade e desempenham funções diferentes. Por exemplo, a rainha, ela é um indivíduo que tem a capacidade de reproduzir. A sua única função é a reprodução, então por isso que ela é considerada rainha. Ainda dentro da colmeia, nós vamos ter as operárias, que são fêmeas que fazem, o restante das fêmeas que fazem todas as funções. Então, por exemplo, construção da colmeia, alimentação das larvas, coleta de alimento e produção de mel e cera. Toda a manutenção da colmeia é feita pelas operárias. E nós temos o macho, né, que são os zangões, tá? A única função deles é a reprodução. Ele reproduz com a rainha e depois que ele copula, ele morre. Então, ele só serve para reprodução. E aí, depois desse acasalamento, ele morre e eles fazem isso durante um voo nupcial. Eu deixei para vocês uma foto, né, do voo nupcial, para vocês verem como funciona mais ou menos. E a estrutura diferenciada, ó, a operária, ela tem um tamanho, ela tem uma estrutura, a rainha, ela tem um tamanho, ela tem outra estrutura e o zangão também. Então, eles estão adaptados, cada um para a sua função, e cada um exerce a sua função. Eu deixei para vocês um vídeo muito interessante, tá? Do desenvolvimento aí dessa abelha. Então, depois, né, que a rainha ela coloca os ovos, ela vai colocar um ovinho em cada favo. Esse favo é construído com cera pelas operárias. Quem leva o alimento a esses ovos para se transformarem em larva são as operárias. Então, toda a manutenção, elas são as babás aí, elas cuidam até ter todo esse desenvolvimento. Elas produzem um mel também, que serve para nutrição. E aí, em cada favo esses ovos, eles vão se desenvolver e se transformar em abelhas, tá? Então, assim, é uma estrutura em sociedade que funciona muito bem e a maior parte da manutenção dessa colmeia é realizada pelas operárias, que são abelhas fêmeas que têm essa função. Então, aí o vídeo desenvolvimento das abelhas e como isso ocorre, claro, de forma acelerada aí para vocês verem, né? E aí essas abelhas saem depois desses favos, depois que elas estão, e aí viram operárias de novo. Bem interessante, né? Bom, pessoal, a aula era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana. E aí a gente encerra esse módulo das asas. Semana que vem nós vamos continuar o conteúdo e vamos falar um pouquinho mais sobre os peixes. Tchau e até semana que vem. Qualquer coisa, o meu e-mail tá aí, é só entrar em contato comigo.